Tido é um garoto de 12 anos de idade que perdeu sua mãe muito cedo e vive sozinho com sua avó. Pois seu pai é um marinheiro, é o Kiko. O Kiko vive com a mãe, né? Uma pessoa que vai desbravar o mundo em viagens que duram anos para fora do continente, tentando encontrar uma possível nova ilha. Tido um dia sai de sua terra natal para morar na costa e viver como pescador, e com o retorno de seu pai decide se tornar um marinheiro, explorando esse mundo enquanto descobre os segredos da magia e da alquimia grandiosa, entendendo a natureza dos deuses desse mundo e muitos outros mistérios para sua civilização. A gente não tem aqueles pontos clássicos que eu sempre falo para desenvolver. E mesmo falando, a história é muito extensa, eu tenho várias coisas que vão acontecer, mas eu sempre volto à base. Qual é a base pela qual a gente está construindo o nosso mangá? Porque acontecimentos, você pode empilhar acontecimentos e fazer mangás de 7 milhões de capítulos. A questão é, quais são as bases? A base da história geralmente tem a ver com um personagem que tem alguma motivação, que tem algum sonho, que tem algum interesse, algum desejo, e como que ele vai buscar esse desejo, e quais são as características de personalidade dele, que ajudam ele a atingir esse desejo, ou que atrapalham ele a atingir esse desejo, que ele vai ter que superar ou aprender que ele tem essas características para que ele possa conseguir aquele desejo. Então, esquecendo um pouco do que a gente leu aqui, imaginando uma história mais simples, um personagem que tem interesse, por exemplo, em ser um músico, mas ele é muito tímido, ele não consegue falar com ninguém, ele tem muita vergonha e tal. Por mais que ele cante muito bem, por mais que ele adore cantar, por mais que ele tenha esse sonho grande, ele tem uma característica de personalidade que ele é muito tímido, então ele vai ter que ou superar essa característica ou de alguma forma contornar ela para que ele possa realizar o seu objetivo. Novamente, uma vez que a gente tem isso estabelecido, a gente pode empilhar acontecimentos da maneira que a gente quer. Um dia o nosso personagem que tem vontade de ser músico, ele pode sair, aí ele encontra uma carteira no chão e por ele ser bondoso, ele vai tentar procurar o dono da carteira. E aí o dono da carteira está no hospital, e aí ele vai até a família do dono, e aí ele ajuda a família do dono, porque eles não conseguem pagar a conta. E aí ele vai, através de alguma coisa lá, um show beneficente que ele vai fazer ali na garagem daquela galera, arrecada um dinheiro, eles pagam a conta do hospital. Isso é um acontecimento, isso é um arco, isso é um capítulo. Beleza. No dia seguinte ele está fazendo alguma outra coisa, ajuda outra pessoa e assim vai. Geralmente as histórias, elas vão se estendendo em o personagem vai ajudar uma pessoa aqui, vai ajudar uma pessoa ali, é só ver o One Piece. Qual que é o resumo de One Piece? Eles saem com um barco, atracam numa ilha, nessa ilha eles resolvem todo o problema político-social que tem na ilha, vão para a próxima, resolvem todo o problema político-social que tem na próxima, e assim vão. Enquanto o autor tiver ideias de ilhas e problemas políticos-sociais que estejam acontecendo naquela ilha, o One Piece tem história, e não é à toa que ele está mais de 20, 30 anos aí sendo publicado, porque é isso que vai acontecendo. Qual que é a linha guia do One Piece? Qual que é a base? São os sonhos que aqueles personagens têm, o desejo que eles têm de realizar aqueles sonhos e alguns pontos da trama principal ali que envolve principalmente o governo mundial, o século perdido e o próprio One Piece, né? Então você tem essa relação que seria ali a guia ali que deixa a gente sentir que a história está caminhando para algum lugar. Então conforme eles vão indo em busca do One Piece, da ilha onde o One Piece está, a gente vai sentindo que a história está indo para um caminho. Então, o que eu sempre falo independente do quão extensa você imaginou a sua história, eu não vou já nem entrar no vídeo de hoje nesse assunto específico de fazer história curta, longa, etc. Enfim, eu vou pular toda essa parte porque eu já falei sobre isso inúmeras vezes, então só estaria me repetindo. Mas independente disso, você precisa construir uma base ali do que você quer contar e de quem são os personagens que você está querendo abordar, sobretudo o protagonista em questão, para que a história fique coerente e ela não pareça só que está atirando para vários lados. Beleza, você pode fazer uma história que é episódica e uma coisa não precisa ter conexão com a outra e você vai lançando eternamente, né? O Batman tá aí há 80 anos. O Batman não tem exatamente uma história, um caminho, um ponto onde ele vai chegar a um ponto final, senão a história não teria 80 anos. Ele vai e volta várias vezes, né? A história vai para um caminho, volta para o outro, tem reboot, volta, enfim, o mais importante no caso aí para essas empresas é manter ali o personagem sempre vivo na mente do público, porque ele é uma marca importante, mais do que um personagem, do que uma história, ele é uma marca, e o foco deles é manter a marca. A Coca-Cola não vai chegar em um momento onde vai falar, nossa história com a Coca-Cola terminou e agora vamos lançar só um novo refrigerante e a Coca-Cola vai morrer. Isso não acontece, a Coca-Cola quer perpetuar a marca dela pela eternidade, a DC quer perpetuar o Batman, o Super-Homem, a Mulher Maravilha pela eternidade. A Marvel quer perpetuar o Homem-Aranha, o Wolverine. Enfim, agora o Homem de Ferro.
Capitão América pela eternidade. Então eles vão ir, vão voltar e nunca vão morrer de fato, porque a ideia não é essa. Né? A ideia não é construir uma história começo, meio e fim. Então tem como fazer essa abordagem de marca numa história, caso você queira só ficar contando esses episódios assim, mas novamente, para que isso faça sentido, que isso seja interessante, ainda precisa ter ali uma base muito bem construída. Então, novamente, por mais que o Batman, Super-Homem, Homem-Aranha, todos esses personagens aí que a gente está mais acostumado a ver, Mickey, Turma da Mônica, não tem aquela linha de é aqui que eu quero chegar, de objetivo, mas eles têm uma base de quem eles são, de como eles foram construídos, e isso se repete e se mantém independente de quantas vezes a história seja voltada do zero. Não importa quantas vezes você conte a história do Batman, ele sempre vai ser filho de um casal de bilionários que foi assassinado num beco, numa cidade que é extremamente perigosa e violenta. Essa é a premissa, porque é isso que precisa para o Batman existir. E aí você tem algumas premissas dele. Ele vai se vestir de morcego, ele vai usar os recursos da família para combater o crime, ele tem uma certa perturbação ali mental, né, alguns problemas psicológicos com uma raiva contida que ele tem muito grande, um ódio contido muito grande, que ele tenta colocar para fora, batendo em bandido, como se estivesse fazendo alguma coisa boa, porque ele quer salvar a cidade, então ele tem esse desejo de salvar a cidade da criminalidade, etc. Então você tem várias bases ali na construção do personagem e daí pra frente você brinca, daí pra frente você se diverte. Você mantém essa base está muito firme, está muito bem estabelecida e é isso que faz o personagem durar 80 anos. Essa base está muito fixa, estabelecida e daí você brinca à vontade. Voltando aqui para nossa história, eu não vi aqui, pelo menos na sinopse, a base do nosso personagem. Beleza, ele pode querer aventura, ele pode querer alguma coisa, ele tem a questão de, ele perdeu a mãe e cresceu sozinho com a avó, e aí ele se mudou para ser pescador. Me parece tipo que tá contando uma história assim, meio que qualquer, eu não consigo ver aqui elementos que tipo, beleza, qual é o impacto de ele crescer sem um pai, morar com a avó e ter perdido a mãe muito cedo na construção desse personagem, de quem ele é? Por que a mudança dele, ele se mudou para ser pescador? Por que a mudança da terra natal é importante? Por que isso faz parte da história, ele ter se mudado? Fala, sei lá, porque eu queria que ele fosse para outro lugar. Sabe, todos esses elementos, eles têm que ajudar a construir essa base, não importa o quão extensa a história seja. Não importa para onde você vai caminhar com essa história, mas a base da construção do personagem tem que ser muito importante, porque é isso que vai definir a personalidade dele, é isso que vai definir para onde que ele vai ir, quais são as atitudes que ele vai fazer. Porque, novamente, você pode contar uma história de 70 anos de um personagem, você pode abordar ele de inúmeras formas possíveis, mas certos elementos de personalidade, certas características e certas atitudes, elas são inerentes àquela base que foi construída. Então você não pode criar o nosso personagem que ele é tímido, e aí, de repente, ele vai ser extremamente extrovertido. Eu falei lá, ele achou uma carteira, foi tentar devolver, o cara está no hospital, foi entregar para a família, você vai ter que demonstrar que ele ficou receoso para ir ali falar com a família, para entrar no hospital e falar com as pessoas. Talvez ele tentou pedir para algum amigo fazer isso, e aí ele vai com um amigo, e o amigo que fala com a família, e não necessariamente ele, porque a gente está se mantendo fiel a. Ele é tímido, ele tem um bom coração, mas ele é tímido, ele precisa ser colocado nas situações dele, precisa enfrentar essa timidez dele. Então, novamente, base estabelecida, a partir daí, aí o jogo é seu. Aí você tá na caixa de areia para brincar e fazer o que quiser, respeitando a base que foi estabelecida.